No ano passado, o BNDES teve uma queda de quase 30% do lucro em relação a 2014. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apresentou um lucro líquido de 6 bilhões 199 milhões de reais em 2015. Esse resultado representa uma queda 29,7% menor do que no ano anterior. Um fator determinante para o resultado foi por causa das participações societárias, em função do que o banco classificou como forte depreciação do mercado de capitais. Nesse aspecto, o destaque fica para a Petrobras, que teve o valor fortemente reduzido ao longo de 2015. O BNDES afirmou que, se não fosse o fator Petrobras, o banco teria registrado o maior lucro da história, na casa dos 10 bilhões de reais. E a entidade ainda afirmou que, neste caso, as perdas são exclusivamente contábeis, já que não houve venda de ativos. Portanto, não teve impacto no fluxo de caixa do banco. Agora, por que isso aconteceu com o BNDES, professor? A função dele, né, realmente do BNDES é poder alavancar a economia, né, emprestando dinheiro para empresas poder desenvolver projetos, né? E então ela faz isso logicamente que é estudado o tipo de projeto que vai acontecer ou não. E a maior parte dela foi para a Petrobras, né? Então, a Petrobras não teria um fluxo de caixa, não teria condições de fazer todo o investimento que é necessário, que foi necessário, né? E que era obrigada a fazer. Obviamente, né? E sem o dinheiro do BNDES. E aí criou esse problema todo, né? Obviamente, ali não deve ter vindo o que era para vir do pagamento, a devolução. O pagamento do empréstimo. O BNDES, inclusive, a questão dos juros. Então, por isso que ela está dizendo que não está vendendo ativos, quer dizer, não é que está insolvente, mas precisa receber esse dinheiro, né? Claro. Embora está tudo dentro de um bojo só que não deixa de ser o governo, né? Então, por isso que existe uma desconfiança também dos políticos para poder verificar o que está acontecendo em relação ao BNDES em relação à Petrobras e outras empresas também, né? Então, acaba fazendo aquele que chamou de pedalada fiscal. Acaba acontecendo também, né, com a Petrobras. Às vezes só que pode ser até o contrário, quer dizer, não está pagando aquilo que deveria pagar o banco. Entendi. Né? Agora, essa situação do BNDES com essa perda, isso pode influenciar de alguma forma negativamente, claro, a estrutura de financiamentos no Brasil para tentar impulsionar mais a economia, principalmente nesse momento frágil? Não, é dinheiro que não tem caixa, né? Quer dizer, é lógico que o BNDES, independente disso, tem, né, o volume dele realmente é bastante grande. Então, eu acredito que não tenha um significado muito, não vai deixar de fazer o papel, financiar. de fazer o papel dele. Mas, de qualquer maneira, já dá uma pisada no freio, né? Quer dizer, você já fica com mais preocupação e aí acaba, às vezes, recusando alguns projetos, né? Então, eles são, inclusive, nós já participamos lá no Unital de projetos com o BNDES, é bastante complicado, quer dizer, eles realmente procuram ver as coisas que tenham quase certeza total, né, de que tem um retorno que vai dar certo. Poder devolver, então, eles talvez agora possam ser mais rigorosos e com isso prejudicar. Agora, em termos de dinheiro, eu acho que não. Agora, a nota do BNDES informa, professor, que o fator Petrobras pesou muito. Diz que se não fosse o fator Petrobras, teria tido o maior lucro da história. Então, a gente vê a Petrobras de novo sendo mencionada, porque a gente tem aí a crise financeira, que em parte também se deve à Petrobras, aos escândalos de corrupção, a crise política instaurada, tem também raízes nisso aí por conta da Operação Lava Jato, descobrindo a corrupção dentro da Petrobras. O peso da Petrobras, do que tem acontecido, está pesando fortemente e negativamente na estrutura econômica do país. Ela está, né? Porque inclusive, ela está vendendo, aí sim, a Petrobras está vendendo os ativos dela, né? Quer dizer, o rombo foi muito grande, né, que aconteceu lá. Quer dizer, então, realmente, a situação da Petrobras, vamos dizer, lógico que ela tem um patrimônio muito grande, mas isso aí está diminuindo porque ela está tendo que vender para poder pagar suas dívidas. E uma dessas é do BNDES. Então, por isso a dificuldade, aí como está tudo em casa, fica por último, quer dizer, paga aquilo que tem que ser pago lá fora, externamente, obviamente, né, para tentar ainda ter um pouco de credibilidade,
E aí vai ficando o nosso aqui, que é no De caso do casa. BNDES. Então, por isso que prejudicou. Se ele tivesse pago, talvez tivesse aí um maior, né? Que ele falou, o maior O maior lucro da história, história, né? segundo eles.